E hoje o ABC do ABC está aqui com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Vamos abordar um pouquinho sobre o coronavírus na nossa cidade, educação e segurança na região. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Daí. Bom dia a todos os amigos do ABC do ABC. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Prefeito, para a gente iniciar aqui, vamos abordar a parte do coronavírus, retomada econômica, né? 15 dias da primeira fase, né? Fala pra gente um balanço desses primeiros 15 dias. Olha, Daí, na imensa maioria dos comércios, a gente tem visto muita responsabilidade, tanto do comerciante quanto do consumidor. Isso é muito importante. Eu tenho feito apelos quase que diários aí, né, para a nossa gente continuar colaborando no sentido da responsabilidade. Esse momento é um momento que ainda mais cada um precisa cuidar do outro. E aí o uso da máscara, né, que a gente tem distribuído, né, mais de 300 mil máscaras aí por toda a cidade, através do programa Costurando com Amor, que é liderado pela Ana Carolina. Então esse programa tem levado máscaras aí, não tem desculpa para não usar máscara, né? A máscara protege, a máscara diminui a possibilidade de contágio, né? Para você ter uma ideia, se duas pessoas estiverem usando máscara, a possibilidade de contágio dessas duas pessoas, 1 metro de distância, é de 2%, menos de 2%. Então, protege bastante a máscara, né? Além disso, o distanciamento social, a higienização, lavar as mãos, o álcool em gel. Então, tudo isso tem sido, na grande maioria da cidade, tem sido feito. E também os comerciantes tomaram as medidas, né? A gente tá vivendo uma nova normalidade. Dentro dessa nova normalidade, essas medidas elas são fundamentais para a gente continuar evoluindo. Por enquanto, né, a gente observa nesses 15 dias, como você bem colocou, não houve um crescimento específico dos casos sintomáticos, né? Como houve o aumento da testagem, houve, sem dúvida, números absolutos, aumento dos casos, mas isso muito mais por conta dessa busca ativa através da testagem. Então, nós estamos testando em casa os idosos com comorbidade, nós estamos testando várias categorias de comércio, não só das essenciais, no drive-thru, estamos testando nos postos de saúde, quem chega passando pelo médico, que o médico atesta a necessidade de fazer o teste por ter os sintomas. Então, assim, essa somatória, né, que nós vamos chegar aí a 60 mil testes, né, Santo André, para você ter uma ideia, testa 10 vezes mais que a média nacional, né? Então, isso eleva o número de casos, mas não gera pressão no sistema de saúde, que é a nossa preocupação principal. A gente atravessou esses 100 dias, né, as pessoas colaboraram, ficaram em casa, né, praticaram o isolamento, e a gente conseguiu atravessar esses 100 dias fazendo com que Santo André se tornasse uma referência no combate ao vírus, né? Já são quase 3.500 pacientes recuperados na cidade, né? Para ser preciso, ontem 3.496 pacientes recuperados, né? E 2.219 altas médicas. Então são números muito expressivos. A nossa taxa de letalidade está em 4,04%, né? É uma das taxas também mais baixas, abaixo da média nacional. Claro que a gente lamenta cada óbito. Tivemos, lamentavelmente, 257 pessoas que perderam essa guerra aí para o vírus, mas em números percentuais, essa taxa daí já foi de 10%, a taxa de letalidade. E hoje ela está em 4,04% e a gente quer que ela reduza ainda mais. Então, por enquanto, o saldo é bastante positivo, as pessoas têm se cuidado, os comerciantes têm ajudado. A gente implementou a Operação Comércio Responsável, né? Você viu aí nos corredores, os 12 corredores da cidade, todos com
equipes de higienização, com equipes de conscientização, com fiscalização, distribuindo máscaras, né, nos corredores maiores, com maior fluxo de gente, uma estrutura montada para ordenar o uso ali daquele corredor. Então, a somatória desses fatores, a atuação do poder público, mas principalmente a conscientização, tem feito com que essa retomada ocorra da melhor forma possível por enquanto. O senhor falou, né, colocar fiscalização nessas ações que estão sendo realizadas nos corredores, né? É uma forma permanente ou é somente nesse início? Como está funcionando isso? Não, inicialmente é por 90 dias, Odair. A gente programou isso, claro, né? Também a gente reza e torce muito para daqui a 15, 20, 30 dias o índice de contaminação, a curva reduza de maneira definitiva, né? Para a gente começar aí a também voltar mais próximo ainda na normalidade que a gente conhecia antes. Mas, como eu disse, né? Como a gente não vai colocar em risco nenhuma vida, como a gente não vai permitir dar espaço para que tudo que foi feito até agora, e esses bons índices, continuem, a gente já manteve, já planejou, né, esses pit stops, esse trabalho, essa operação comércio responsável pelos 90 próximos dias, agora pelos 80 próximos dias, porque já se passaram as primeiras 2 semanas. No próximo dia 6, entra a segunda fase, a fase amarela aqui na nossa região, né? Como na capital. Quais as precauções estão sendo tomadas? Quais os projetos que a Prefeitura de Santo André tem para essa segunda fase? Olha, a gente, na verdade, a gente já iniciou 15 dias atrás esse planejamento. Pode ser, inclusive, que a prefeitura, que a nossa cidade consiga antecipar, né? O consórcio intermunicipal emitiu uma nota dizendo que seria dia 3, né? Na sexta-feira. Então, nós estamos trabalhando com essa data, né? Uma antecipação pequena, né? Não tem grandes efeitos, mas que, se os estabelecimentos estiverem preparados, a gente vai tentar antecipar, porque nós já estamos autorizados desde já. A questão do dia 6 foi uma recomendação, né? Que houve. E a capital, ontem mesmo, por exemplo, já liberou os clubes, né? Tem clubes que já estão, a partir dessa semana, já vão estar liberados para funcionar. Então, esse é um processo agora, dia a dia, mas, de uma forma geral, os conceitos são os mesmos da primeira fase do comércio responsável. A diferença é que agora o comércio de rua ele vai poder ter um horário estendido, né? Então, ele ganha, né, esse horário estendido e serão permitidos cabeleireiros, manicures e restaurantes com 40% da capacidade, sem aglomeração, sem espera, né? Locais arejados, né, sempre arejados, distanciamento de mesas, no caso de restaurante, de 1 metro, 1,5 metro, máscaras, né, para chegada, para saída. Claro que não dá para ficar em restaurante de máscara, né? Mas para chegada, para saída, higienização e o horário limitado de funcionamento, que seria 3 horas e 3 horas, 6 horas de horário limitado. Então, aí, dentro das 6 horas, os estabelecimentos podem fazer aí o seu turno, né? Possivelmente horário do almoço e horário do jantar, para o caso dos restaurantes, né? Então, é nesse sentido que a gente vai evoluir. Já estamos trabalhando, como eu disse, nesse protocolo. Teremos operações comércio responsável também nos corredores gastronômicos, vamos chamar assim, né, da cidade, para verificar isso, principalmente agora, nessa próxima semana. E vamos manter essa operação. Agora, agrega, na verdade, a operação comércio responsável, agrega uma operação com relação a restaurantes e bares, para que todas as medidas sanitárias sejam tomadas. Agora, também ressaltar que é importante o munícipe, né? O moradora de Santo André, continuar com essa consciência, continuar da mesma forma, né? Poxa, faz tempo que eu não saio de casa, quero comer uma pizza, quero, enfim, em algum restaurante da cidade. Claro que você é muito bem-vindo, no entanto, com todos os cuidados, né? E se tiver algum estabelecimento que não esteja respeitando a regra, a gente conta muito com esse munícipe
para que a gente possa fiscalizar, para que nos avise, da mesma forma que os estabelecimentos que estão tomando as medidas, nós estamos divulgando que são estabelecimentos responsáveis, que estão nos ajudando muito nessa batalha. O senhor citou o consórcio, né? Hoje a gente vê um consórcio forte, né, que há muitos anos não se via. O senhor, até o ano passado, era presidente, teve a junção, o retorno das prefeituras que não estavam mais participando do consórcio. Então o senhor também tem uma boa parcela nessa reconstrução do consórcio. Como o senhor vê o consórcio neste momento? Olha, eu vejo com muito otimismo e, como você disse, acho que a gente teve uma demonstração, Odair, agora nessa. Você se lembra que há 20 dias atrás, um pouco mais, o governo do estado queria abrir a capital e não abriu o ABC, né? Sendo que o ABC tinha números melhores que a capital para evoluir dentro desse processo da quarentena, né? E aí o consórcio unido, no bom sentido, brigou, argumentou lá com o governo do estado e o governo do estado cedeu, né? Essa foi uma conquista do ABC. Da mesma forma, agora, essa fase amarela. Isso é uma conquista da região. E essa conquista, não tenho dúvida que ela foi possibilitada por conta da união dos municípios. É óbvio que, até sob o ponto de vista da coerência e da lógica urbana, os municípios fazendo tudo de forma sintonizada é muito melhor, porque aqui é uma região que não tem divisa, né, entre as cidades, né? As cidades são todas unidas, né, do ponto de vista geográfico. Então não faria sentido, por exemplo, Santo André abrir o comércio e Mauá não, ou São Bernardo, ou São Caetano, enfim. Por isso que as medidas estão sendo tomadas dessa forma. Agora, muito mais importante do que isso, acho que é essa demonstração de o quanto o ABC é forte estando unido. E foi por isso que eu, quando presidi o consórcio ano passado, era a minha grande prioridade, né? Quando nós assumimos o consórcio, estava com 2 cidades já tinham saído formalmente, uma terceira saindo já, né? Rio Grande da Serra tinha saído, Diadema e São Caetano estava ali na iminência. Nós conseguimos reagrupar os 7 municípios e agora as consequências a gente está vendo aí da importância dessa tomada de decisões aí conjuntas, sintonizadas, que geram um impacto muito mais positivo na vida das pessoas. Então é um órgão fundamental, um órgão importante, um órgão que ele tem desempenhado aí seu papel, principalmente nesse momento de crise. O senhor falou, citou, quando foi reaberto a capital, a luta que teve do consórcio, né? Não, e também falou em reabrir agora a partir do dia 3. Como a capital abrirá no dia 6, não há um conflito também neste momento? Não vai gerar um conflito? Então, não tá, na verdade, Odair, tá essa semana que a gente vai desenvolver esse planejamento, né? A capital, algumas coisas já estão abrindo amanhã, né? É categoria por categoria, liberdade é segundo um protocolo, né? Não há, assim, uma abertura generalizada de tudo no mesmo dia, até porque nós queremos evitar isso, né? A lógica da capital conosco era primeiramente essa fase do comércio de rua. Aí sim, isso era muito preocupante, porque imagina abrir a capital e não abrir o ABC. Ter que obrigar o morador de Santo André a pegar o trem, o ônibus para ir até a capital, se deslocar para fazer compras, correndo risco de contaminação, aglomeração, né? Então isso não fazia nenhum sentido, né? E ali era a maior abertura, vamos dizer assim, né? Já foi feita, que é essa primeira fase laranja, que é a fase da grande quantidade de estabelecimentos, que é o comércio, né? Daqui para frente, são categorias muito mais limitadas do ponto de vista de aglomeração, né? Então, tem um ritmo próprio. É claro que a lógica é essa, abrir todo mundo perto, né? Se for no mesmo dia, melhor. Mas eu não vejo como, por exemplo, a reabertura de restaurantes gerar algum tipo de aglomeração, né? Não tem muito sentido, né? Então, se São Paulo abrir na terça, na quarta, como eu disse aqui, os clubes de São Paulo amanhã já estão abrindo, os nossos ainda não, né? Mas nós já estamos dialogando faz mais de 15 dias. Então,
essa sintonia ela existe, mas a nossa preocupação era muito mais nessa primeira fase, né, no sentido dessa cronologia, porque a primeira fase ela foi, sem dúvida nenhuma, que ela teve um impacto muito grande no isolamento. A gente sabe disso, não adianta se enganar. A segunda, a terceira, a quarta fase, elas têm impactos menores, né? Porque são categorias muito mais específicas, né? O comércio de rua não, e os shoppings, né? Esse tem um impacto realmente, a gente vê um impacto grande. Prefeito, a gente sabe que muitos empresários nesse momento ficou sem capital de giro, não tá conseguindo acesso do governo de recursos, né, de financiamento. O que o município de Santo André tem apoiado e vai apoiar neste momento? Vamos pegar principalmente a área de restaurantes, que o restaurante não tem o seu estoque, né? Porque a maioria é tudo perecível, né? O que a prefeitura de Santo André vem fazendo nesse momento? Daí, de uma forma geral, a gente, além do crédito do Banco do Povo, da capacitação de empreendedores, de dar apoio não só do ponto de vista de instrução, de instruir, de orientar, a gente está criamos uma grande força-tarefa para intermediar, né, através da sala do empresário, para intermediar as ações junto a esses órgãos de crédito. Lamentavelmente, o governo federal, na verdade, lançou uma linha de crédito, mas o acesso a ela ainda está muito difícil, né? Muita burocracia, e a gente está tentando ajudar a descomplicar, né? O município não pode, neste ano, porque tem um complicador esse ano, que é o fato eleitoral, né? Esse ano é um ano eleitoral, a gente não pode criar crédito novo, né? A lei eleitoral impede, porque isso poderia ser entendido como uma ferramenta de uso político, né, no resultado da eleição. Então, lamentavelmente, né, a gente até pediu autorização, tentou junto ao Tribunal de Contas e isso não foi autorizado, né, porque não está no orçamento previsto do ano passado e, obviamente, não estaria porque ninguém imaginava que fosse acontecer uma pandemia nesse sentido, dessas proporções, né? Então, o que a gente faz hoje é esse papel de intermediar, ajudar a facilitar a vida do empresário. No caso dos restaurantes, Odair, se me permite um reparo, a grande maioria, pelo menos na nossa cidade, se conseguiu se adaptar para o delivery, né? Então, essa questão do estoque não preocupa, porque eles conseguiram dar conta, né? A imensa maioria, eu não vou dizer que é 100%, mas beira os 98% dos empreendimentos, dos estabelecimentos estão fazendo entrega, conseguiram aí, né? Lógico que não é a mesma coisa, não é o mesmo faturamento, mas pelo menos conseguiram caminhar, né? Através dos serviços de entrega. Então, é muito mais agora essa adaptação, a meu ver, nesse ramo, é muito mais agora para a questão do distanciamento, para a recontratação da mão de obra, que esse é um ponto importante, o emprego, né? Para a qualificação dessa mão de obra nova, para treinar também as suas equipes dentro dessa nova normalidade, porque o atendimento também não vai ser da mesma forma, né? Vai ter que ter muito mais cuidado, né? Vai ter que ter muito mais asseio do que os estabelecimentos já têm. Então, acredito que nesse ramo será muito mais nesse sentido as adaptações que nós vamos poder ajudar. Mas, na intermediação das linhas de crédito, nós estamos ajudando sim. Pegando os shoppings, a gente sabe que mesmo com essa retomada, esse horário reduzido, mesmo que agora aumente um pouco mais esse horário, caiu muito o movimento nos shoppings, né? Como o senhor vê a preocupação na economia? A gente sabe que caiu muito a economia de Santo André, o faturamento, a arrecadação, né? Quais os projetos que o município vem realizando? Olha, Daí, a gente, primeiro que para a retomada dessa atividade econômica, investimentos do poder público não faltam, né? A gente está com um pacote de obras de mais de R$ 1 bilhão na cidade. E eu tenho uma clareza que a construção civil
né, no caso de obras públicas, vai ser um dos fatores que vão ajudar a economia do país a voltar a acelerar no período pós-pandemia, porque a construção civil ela é uma atividade de curto prazo na retomada, mas a consequência dela é de médio e longo prazo, né? O que você começa a construir hoje vai gerar efeito no emprego é imediato, mas o produto disso é de médio prazo. Então, esse é um ponto importante, né? A cidade tem muita obra. A gente viu na produção habitacional também, no Minha Casa Minha Vida, já tem muitas empresas interessadas, né? Nós temos mais de 10 chamamentos aí, mais de 5.000 unidades habitacionais que serão construídas, iniciadas nos próximos meses. Então, esse é um ponto importante, manter essa credibilidade da cidade, manter as contas em dia. Todo aquele trabalho que nós fizemos, principalmente nos primeiros 2 anos e meio de gestão, para recuperar a cidade, ele está mantido, né? Graças a um grande esforço da nossa equipe. A cidade não perdeu essa credibilidade, pelo contrário, né? Conseguiu, mesmo na crise, manter todo o ritmo de investimentos aqui. E com relação à iniciativa privada, nossa preocupação maior é com o emprego, né? A manutenção dos empregos. Claro que vai haver um prejuízo, a gente já está trabalhando na retomada, na capacitação da mão de obra, na qualificação, no encaminhamento dessa mão de obra para as novas oportunidades que também surgiram, e é uma readequação. A questão do movimento que você falou do comércio, dos shoppings, eu acho que está muito mais ligado à percepção de segurança das pessoas, né? Não é nem um aspecto só econômico, né? O que a gente tem visto é que, assim, quanto mais o comerciante, no caso da sua pergunta, o shopping, tiver demonstrar que o ambiente está mais seguro, então o shopping que faz higienização da sola do sapato no carpete, no tapete, tira a temperatura, tem equipe circulando, né? Tem shoppings aqui na cidade que investiram nisso. Quanto mais o shopping estiver seguro, mais as pessoas vão. Porque hoje há um receio de grande parte da sociedade que ainda tem entendido, e está correto esse entendimento, que não é hora de sair de casa por qualquer motivo, né? O vírus ainda está presente, infelizmente, no nosso país de uma forma intensa, né? As curvas estão estáveis, mas longe ainda de uma queda acentuada, que é o que a gente deseja. Então, acredito que esse aspecto econômico está ligado ainda a essa insegurança que grande parte da sociedade tem de frequentar esses locais, como a gente frequentava antes, né? Porque esses locais eles eram usados para passeio também, não era só para comprar, né? Sim. E agora essa parte e aí você estava lá, por exemplo, passeando no shopping, aproveitava, consumia alguma coisa, comprava alguma coisa. Mas essa parte realmente mais de passeio, das caminhadas, né? De você sair de casa sem um motivo, isso realmente diminuiu bastante. Vamos para uma outra área agora, para a educação. O governo anunciou na última semana o retorno possível das aulas no dia 8 de setembro, né? O município, o que está fazendo nessa área da educação? Como está sendo planejado? O que os pais podem esperar para esse retorno? Olha, Daí, assim, minha opinião é que houve uma precipitação no anúncio, né? Nós não temos apresentado, não vamos apresentar nenhum planejamento, né, antes do dia 15 de julho, porque eu acho que é muito cedo, né? A gente vai entender as consequências dessa primeira fase agora, nos próximos 15 dias. Então, não há o que se falar e não tem nenhuma pressa para isso, porque o mês de julho já seria um mês de recesso escolar. As famílias já estão planejadas, acostumadas com isso, né? O mês de julho já não tem aula, de uma forma geral, né? Então, a gente tem aí o mês de julho para, com os dados em mãos, os dados reais, né? Toda a análise desse período de retomada, né, de nova normalidade, aí sim a gente pensar num planejamento. Claro que a gente tem várias hipóteses já pensadas, o estudo remoto em casa, né?
A gente tem inúmeras possibilidades. Agora, eu inicialmente não vamos cravar nenhuma data aqui, porque acredito que isso seja ainda feito de forma antecipada. Não vejo hoje a necessidade. E aí, chegar em setembro, próximo de setembro, os números não estiverem favoráveis, vai ser alterado de novo. Então, não vejo muito sentido na discussão de uma data neste momento. Acho que a gente, né, na minha opinião, e é o que eu tenho orientado os técnicos da secretaria, nosso secretário e toda a equipe, que a gente deve, aí, no segunda quinzena de julho, aí sim, apresentar esse planejamento para a cidade, para não gerar nenhuma expectativa, né? Nem positiva, nem negativa. Que, como você disse, né, as mães estão com medo, os pais estão com medo ainda, né? Ainda que 8 de setembro nós tenhamos condições, né, organizacionais, estruturais, eu acredito que, se os números não tiverem diminuído de forma significativa, as crianças vão acabar não indo às escolas, né? Os próprios pais vão acabar orientando de outra forma. Então, isso tem que ser uma construção, acho que muito coletiva. Eu vejo com muita clareza que são dois passos muito significativos que nós demos nessa guerra. O primeiro foi há 15 dias atrás, a retomada do comércio de rua. E o segundo passo significativo é o da educação. Então, eles têm que ser muito planejados, pensados, calculados, para que a gente não coloque todo o esforço que foi feito nesses mais de 100 dias a perder, e principalmente para que a gente não coloque nenhuma vida em risco, né? O que vai acontecer nesse meio, daí, agora são pequenos ajustes, detalhes, uma ou outra categoria, mas os dois passos mais importantes, um já foi dado, e agora é essa discussão que você colocou aí com muita propriedade da questão educacional. Continuando na educação, como vai manter cestas básicas, né, alimentação desses alunos? Vai ser prorrogado essa distribuição das cestas? Nós estamos mantendo, agora nós só estamos avaliando no mês de julho como a gente vai fazer isso, porque orçamentariamente não teria merenda, né, no mês de julho, porque, né, são meses de recesso escolar, né, o mês de recesso escolar. Então a gente está estudando, né, como a gente pode fazer isso sem incorrer em qualquer tipo de ilegalidade, porque, de novo, né, como eu já disse, é um ano eleitoral, e aí tem todos esses impedimentos, né? Levar cesta sendo a merenda não tem nenhum problema, o tribunal aprovou, né? Porque tem toda a lógica, né? São 38 mil famílias que, ou o aluno, tanto do EJA ou da educação infantil, ele recebia essa alimentação na escola. Então, aí a gente levar essa alimentação, como a gente fez o merenda em casa, não teve nenhuma discussão, não é nenhum programa novo, porque só está sendo adaptado ao que já acontecia. No mês de julho, né, como era o recesso, nós vamos ter que agora também tentar adequar, mas a nossa ideia, óbvio, quanto mais a gente conseguir ajudar as pessoas a passarem pela quarentena, melhor. Prefeito, para a área da segurança, a gente sabe que os índices diminuíram, né, devido à pandemia também. O que está sendo feito nessa área? Olha, a gente investiu bastante na GCM, né? Lamentavelmente, a pandemia acabou atrasando, por exemplo, o envio. A gente comprou 30 novas viaturas, né, para equipar, para aumentar a ronda, para ter mais ronda ostensiva. Vão chegar agora, era para ter chegado em abril, aí as montadoras tiveram que parar, né, logo no início, e isso prejudicou a fabricação dos veículos, mas são Hilux, coisa que a nossa GCM nunca teve, né? Spin, veículos preparados, veículos ostensivos, né, do ponto de vista do equipamento, coletes, fardamento, uniforme, toda essa parte estrutural foi reforçada. Somado a isso, o COI, que fez um ano agora, né, o nosso Centro de Operações Integradas, né, estamos já ultrapassando as 500 câmeras na cidade, vamos chegar a 3.000 até o final do ano, né? Isso já foram lá no COI em um ano, mais de 1.100 ocorrências, que foram resolvidas
com o uso da ferramenta tecnológica. Então, olha a importância disso, né? Em 365 dias, nós tivemos mais de 1.100. Então, uma média aí de pelo menos 3, né, ocorrências por dia que são resolvidas graças ao COI, que está lá a Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, SAMU, Mobilidade Urbana, o controle dos ônibus, está também a Defesa Civil. São vários órgãos lá reunidos no mesmo espaço, né, com o uso de todas essas ferramentas. E a operação delegada, né, que essa é uma outra operação que a gente estava fazendo com a GCM, através de operações específicas, e agora, né, iniciamos aí no mês de abril, aprovamos com a Polícia Militar também, para aumentar esse efetivo, aumentar essa presença na rua. Você disse bem, os índices realmente diminuíram, né? Com exceção, e aí nós vamos ter uma ação importante nesse sentido, com exceção da questão da agressão às mulheres, né? Esse, lamentavelmente, foi um índice que aumentou e a gente já estava no nosso planejamento, nós só aceleramos isso e a gente inaugura na quinta-feira agora, aproveitar já antecipar aí para você, a nova Delegacia da Mulher, que a partir do segundo semestre estará funcionando 24 horas. Então, Santo André ganha mais um equipamento, né, modernizado, novo, né, para a gente poder atender esse tipo de ocorrência que, lamentavelmente, ainda ocorre na nossa sociedade. O senhor citou o COI. Nesse momento de pandemia, né, qual que é a importância, através de monitoramento, que está sendo realizado diretamente do COI? Olha, na parte do isolamento, quando a gente tinha essa questão do isolamento, que nosso índice sempre ficou entre 50% e 70%, né, dependendo do dia, ele foi uma ferramenta importantíssima na fiscalização, na orientação, né? Aqui em Santo André, a gente não prendeu, a gente não multou, né? A gente fiscalizou, mas sempre na linha da consciência, né? Quando a gente ia lá, fechava um estabelecimento, né? Quando da quarentena homogênea, como era no início, a gente fazia isso pedindo para as pessoas colaborarem, né? Ninguém queria punir o comerciante, impedir alguém de trabalhar, mas era necessário, né? Da mesma forma, as pessoas na rua, quando a gente identificou alguma aglomeração em praça, a gente fechou algumas praças aqui, né, na cidade, a grande maioria disso foi a gente conseguiu identificar através do COI. Então, teve uma importância, continua tendo, né, mas teve uma importância fundamental aí nesses 90 dias de quarentena. Para a gente já começar a caminhar aqui para o final, prefeito, eu sei que o tempo do senhor está corrido, né? Como estão as obras públicas? Não pararam neste tempo de pandemia, né? Início das obras ali na Anhamelo, para ligar a Avenida Giovanni Battista Pirelli. Com o Centriville, né? Isso. E diversas outras obras. Faz um resuminho para a gente dessa empreitada, mesmo em época de pandemia. Só para fazer também um reparo, logo no início da quarentena, ali final de março, nós tivemos que parar algumas obras sim, né? Por 15 dias, algumas por 20, outras 30, porque não tinha equipe, né? A gente também não arriscou a vida de ninguém, né? Isso foi uma orientação nossa. A gente deu 15 dias para as empresas se readaptarem, né? Então, tirar aqueles funcionários que estavam acima dos 60 anos. Por exemplo, ali no Adib Chamas foi construído um novo refeitório para que não houvesse concentração lá dos trabalhadores, né? Então, tem 2 refeitórios para que pratique o distanciamento, né? Então, teve um período aí de adaptação, ficou no máximo 30 dias aí, e depois o ritmo de retomada também não foi o mesmo. Hoje, né, passados 100 dias, é óbvio que o ritmo de obra já está normalizado, porque todas as empresas se adaptaram, né? Então, nós estamos com o programa Banho de Luz funcionando, de iluminação de LED, já são 30 mil pontos de LED na cidade, né, que é o nosso... Para você ter uma ideia, nós vamos chegar em mais de 50% da cidade vai estar com LED, e até 2023 toda a cidade vai estar com LED, né, 100%.
Então, esse é um programa que já retomou seu ritmo. Rua Nova, que é o maior programa de recapeamento, né, pelo menos contando os últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos foi feito a mesma quantidade de asfalto que nós vamos fazer, que a gente já fez, né, em 2 anos e meio. Então, o Rua Nova são 200 quilômetros de asfalto. Nós já estamos chegando próximo dos 100 quilômetros feitos, entregues, e até o final do ano vamos fazer os outros 100. Né? Então, também teve ali um tempo de adaptação, mas já está caminhando. Viaduto Adibichamas, a obra da Anhamelo, as creches, né? Nós já entregamos, antes da pandemia, 6. A gente entregou a 7ª durante, né, a pandemia, foi uma inauguração virtual, ali na Jorge Beretta, e a próxima é do Jardim Santo André. Eu estive lá vistoriando a semana passada, e nós vamos entregar as 10 creches, todas em ritmo de obra. Unidades de saúde, são 8 unidades que estão sendo reformadas, para a gente chegar a 25 novas unidades. Já entregamos 17, vamos entregar outras 8, né? Além das ampliações do CHM, né? Que essa é uma ampliação importante, do novo pronto-socorro do Hospital Municipal, né? Já fez uma diferença enorme durante a pandemia. Importante dizer, Odair, que todos os equipamentos que estão nos hospitais de campanha, eles depois serão agregados a um aumento da capacidade de atendimento na cidade. Né? Então, quando tudo isso passar, a cidade vai ter leitos novos, vai ter novas UTI, novos equipamentos. Nós vamos modernizar mais ainda toda a estrutura de saúde. Então, fica um legado também para a saúde, assim que, se Deus quiser, o quanto antes esse vírus diminuir a sua intensidade aqui na nossa cidade. Né? Então, é um pacote de obras, né? Creche, saúde, segurança, habitação. Nós continuamos com a entrega de escrituras, com a regularização fundiária. Eu tive sábado agora lá no Jardim das Maravilhas, entregando mais 120. Fizemos individual, né, entrega. Nossa equipe bateu lá de porta em porta para não ter aglomeração. Eu mesmo tive em algumas residências pessoalmente entregando, né? Então, é um pacote de obras. Os escolas parque, junto com os gramados sintéticos, campos, né, as praças de esporte, que a gente tem aí por várias regiões da cidade. É um pacote de obra muito importante. Essa semana mesmo, nós vamos estar no clube de campo, nós vamos estar no recreio da borda do campo, nós vamos estar em regiões da cidade importantes, lançando mais obras dentro desses programas. Então, claro que falta muita coisa ainda, mas eu não tenho dúvida de que a gente se orgulha muito de ter podido executar o maior programa de obras de uma única gestão da história da cidade. Eu não tenho nenhuma dúvida de falar isso, não é marketing, não é propaganda, é uma realidade. E a gente fala item por item, né, de tudo que foi feito, que está sendo feito, e não tem nenhuma promessa, não é nada daquilo, né, que muitas vezes, lamentavelmente, os políticos tradicionais fazem, não é o nosso caso, de dizer, olha, vamos fazer isso, vai começar daqui a 2 anos. Não. Tudo que eu falei aqui, todas essas obras são realidade. Ou já foram entregues, ou estão na fase final, ou então estão sendo feitas, né? Basta, quem tiver alguma dúvida, basta pegar lá, ir lá ver se é perto da sua casa, pode ir lá conferir, né? Nós temos muita transparência, muita tranquilidade que a gente, né, esse pacote, né, esse novo modelo de gestão conseguiu tirar do papel uma quantidade muito significativa de melhorias para melhorar a vida das pessoas, que é esse o nosso principal objetivo, cuidar da nossa gente. Perfeito, a gente não pode deixar de citar eleições 2020, né? Tá próxima, vai ser adiado, não vai ser adiado, mesmo em tempo de pandemia, é ano eleitoral, né? Como o senhor vê essa possibilidade de adiamento das eleições? Olha, o que a gente tem observado no mundo daí é que os demais países, né, não vai ter eleição só no Brasil, tem nos Estados Unidos, na França, em outros países da Europa, eles têm mantido, né? Eu, na verdade, não tenho nenhuma preocupação com relação ao período eleitoral. Quando o Congresso definir, a gente vai deixar só para o calendário a gente deixa
essa política eleitoral a gente deixa para os politiqueiros, né? Fazer antes da hora. A nossa linha aqui é o seguinte: a gente vai continuar fazendo a gestão da cidade, cuidando das pessoas, vencendo o vírus, unindo a cidade, né? E quando chegar o momento, né, assim que o Congresso decidir, que pode ser em outubro, pode ser em novembro, aí a gente vai mostrar para a cidade o que foi feito para a cidade poder fazer o julgamento disso, né? Dentro do nosso plano de governo, dentro daquilo que as pessoas esperavam, dentro daquilo que foi possível também, da forma que nós assumimos a cidade, uma cidade quebrada, falida, sem credibilidade, e como a gente está entregando hoje, 3 anos e 6 meses depois. Então, esse para nós, Odair, é um processo muito natural, de continuidade mesmo, né? O sentimento, o amor que a gente tem pela cidade, que as pessoas sentem isso também na nossa gestão, a gente vai passar isso para as pessoas, né? Então, o processo eleitoral, esse processo mais frio, político, a gente tem deixado aí para quem vive da política. A gente vive pela cidade, né? Então, é uma abordagem diferente. E quando definir o prazo, o calendário, nós vamos estar prontos aí para enfrentar mais esse desafio, que é apenas mais um. Importante, claro, mas apenas mais um. Prefeito, para a gente finalizar, gostaria já de agradecer a entrevista do senhor e as considerações finais, por gentileza. Eu que agradeço, Odair, agradeço a oportunidade de estar aqui, te parabenizar novamente pelo trabalho, você que cobre de maneira muito intensa aí, né, aqui não só Santo André, mas a região, mas em especial a nossa cidade, e dizer a todos que acompanham aí o ABC do ABC que é muito importante a colaboração de todos nós nessas fases, né, nessa evolução que nós estamos vivendo dentro da quarentena. Não existe cura, não existe vacina, a doença ainda não foi embora. É muito cedo para falar que a doença está controlada, porque até do ponto de vista científico o vírus ainda é bastante desconhecido. No entanto, é inegável que com planejamento, com a adequação da saúde, a ampliação do atendimento, com a testagem, com a distribuição de máscaras, com a desinfecção da cidade, com as campanhas de conscientização, com as bases, com tudo o que a cidade realizou nesses 100 dias, a gente conseguiu atravessar essas primeiras batalhas, né, de maneira bastante digna e com a colaboração de todos. E para que a gente continue sendo uma referência, como já fomos nessa fase de combate ao Covid, Santo André é utilizado como exemplo internacional até de combate ao Covid, a gente precisa muito de cada um, né? Então, cada um que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, nos lendo, que continuem praticando o distanciamento social, evite aglomeração. Se for sair de casa, use máscara. Se não tiver motivo para sair de casa, também não saia, né? Porque isso é importante para a gente continuar evoluindo e chegar cada vez mais perto, né? Dentro de uma nova normalidade, chegar cada vez mais perto da nossa rotina, do nosso dia a dia, para aí sim, de maneira definitiva, vencer essa guerra contra esse vírus que, lamentavelmente, assolou aí todo mundo de uma forma muito agressiva. Por isso, quero agradecer muito, em especial, morador e moradora da cidade de Santo André, e continuar contando com cada um deles, porque eles sabem que podem contar comigo. Agradeço e acabamos de falar com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. É o ABC do ABC focado em você.